Um carro de massa 1.300 kg percorre uma curva de raio 70 metros. Essa curva tem inclinação aqui 25 graus θ. O coeficiente de atrito estático do carro com a pista é 0,44. Qual é a máxima velocidade com que o carro consegue fazer essa curva em segurança? O professor João Carlos desenhou a mão livre, o Fusquinha da vovó, na pista inclinada. Nós temos que fazer esse desenho aqui, olhando melhor aqui, seria essa ideia, que o ângulo θ, sem fazer a perspectiva. E aqui o carrinho, aqui o Fusca da vovó. Você sabe que o Fusca foi um trabalho fantástico, realmente, no laboratório de física tem ali um livro que conta a história do Fusca. O esforço de engenharia que foi feito pelo pessoal para fazer o carro, né, do povo, realmente foi uma coisa. E eles usaram coisa que só a Mercedes tinha, que é o sistema de transmissão ali, o semi-eixo, um sistema com a capa de nylon, essa coisa. É um negócio que só em 1930 e pouquinho lá tinha um carro da Mercedes que já usava esse sistema. Esse sistema que era chique no último, nenhum outro carro não existia isso aí, foi posto no Fusquinha. E o chassi tubular central, aquele único tubo que percorre o túnel central do carro, também havia a ideia de fazer, mas nunca tinha sido feito, os caras fizeram. É uma coisa, um trabalho fantástico. Então, realmente foi um esforço. E o interessante é que o Ferdinand de Porsche queria, porque queria que o carro tivesse motorzinho 2 tempos. Mas a maioria dos engenheiros, o pessoal da equipe, não queria, não. Aí ganhou, ele foi democrático e permitiu, então aí ficou 4 tempos o motor. Porque se fosse 2 tempos, acho que não teria tido o sucesso que teve, né? Então você vê que realmente é interessante, né? Bom, então aqui está a curva, o raio da curva, a gente tem que pôr aqui, ó, o centro da curva, aqui, ó. E o carro está aqui. Então o raio da curva está aqui. A força radial centrípeta ou centrífuga, ela atua no sentido, como diz, radial, tendendo a fazer escorregar o carro. Mas você precisa prestar atenção que a pista é inclinada. Então nós temos que decompor essa força na direção da pista e perpendicular à pista. Nós vamos ter que ter uma referência com o sistema de referência que eu vou usar em azul claro. Vou pôr aqui, ó, normal à pista, o eixo Y. E a tendência de escorregamento é rampa acima, né? Porque a tendência é sair tangencialmente à curva. Então, o X vou pôr ladeira acima. Seria, não é ladeira, é a pista, né? O peso do carro é, como sempre, vertical para baixo. Temos que decompor também esse ângulo θ, ele vai ser usado aqui, ó, para o peso e vai ser usado aqui, ó, para a força radial. Temos que decompor o peso do carro e a força radial, força centrífuga. E a força de atrito vai segurar o carro para não deixar ele escorregar também. A tendência de escorregamento é ladeira acima, a força de atrito vou por aqui, ó. Vamos começar o trabalho com o peso do carro, massa do carro, G da gravidade, 1.300, o G 981. Então, vai dar que valor esse aí? 1.300 multiplica 9,81, isso dá 1,28, vezes 10 a sexta, Newton. É isso aí mesmo? Acho que não sei, tem alguma coisa errada, será? Ih, tem mesmo. É 9,81, aqui está 981. 1.300, problema de BIOS. Erro grosseiro, que eu chamo nesse caso. Olha lá. 12.750. Ai, minha nossa senhora. Ainda bem que vimos, né, a tempo. Como é que é mesmo? Esqueci o valor. 12.753.
Prontinho, 12.753. Agora nós temos que decompor o PX e o PY. O PX fica junto com a força de atrito e o PY aqui ajudando junto com a força radial a dar uma força normal bem grande que está faltando ainda ser colocada aqui. Então, PCX vai ser o PC vezes o seno de θ. Seno de θ em laranja. Então, esse peso, que é 12.753, multiplicará o seno do ângulo de 25 graus. Isso vai dar um valor aí de quanto em Newton? 12.753 multiplicado por 25, trigonometria seno, e dá igual a 5.390. Prontinho. E agora vamos para o PCY, que nós vamos precisar dele também. Porque o PCY aqui, ó, vai dar normal, tá? Junto com a componente Y da força radial. Então é o cosseno do ângulo θ, porque o PCY está com o ângulo θ. Portanto, 12.753 multiplica agora o cosseno de 25. Isso vai dar quanto? Vou colocar então 1.300 dividido pelo raio, que é de 70 metros. Aqui está o raio. E a velocidade nós ficaremos ainda com incógnita. 1.300 dividido por 70, isso vai dar quanto, hein? 1.300 dividido por 70, 18,57. 18,57 multiplicado pela velocidade ao quadrado. Agora nós temos que ter também a componente x e y. A componente x e a componente y. Vamos lá, ué. É muito fácil. A componente x é uma parte da força radial. Ela tem o seno ou o cosseno do ângulo θ. A componente x aqui é cosseno do ângulo θ. E a componente y, então, é o seno do ângulo θ. Olha lá, seno do ângulo θ. A força radial, 18,57 v ao quadrado. 18,57 v ao quadrado. Você fala, professor João Carlos, precisa organizar as coisas? É claro que precisa. Se você não organizar, você fica todinho perdido. Qual é o ângulo? 25 graus. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Esse valor 18,57 multiplicado por cosseno de 25, 18,57 multiplicado por cosseno de 25, primeiro, né? 16,83. Então, aqui vai dar 16,83 multiplicado pelo v ao quadrado. E aqui, vamos fazer com o seno 18,57 multiplicado com 25, trigonometria, o seno agora dá 7,85 multiplicado pelo v ao quadrado. Prontinho, temos as componentes x e y também da força radial. Agora dá para fazer a força centrífuga. Não, ainda não. Agora é a força normal aqui, ó. A força normal você encontra fazendo a soma das forças na direção normal, que no caso aí é o eixo Y. Tem a normal, tem o FCY, que vai ser negativo, e tem também o PCY, que também é negativo. Somado, tudo isso tem que dar zero. É o equilíbrio. O carro não afunda na pista e não sai levitando, flutuando. Então, a força normal vai ser a soma das duas componentes em Y. Esta aqui, ó, e esta aqui. Então, vamos lá. Então, a força normal vai ficar FCY, 785 v ao quadrado. E o PCY,
Você fala, mas é menos do primeiro membro, no segundo membro se transformará em positivo, e é 11.558. Força de atrito, está aqui em verde, é μ, coeficiente de atrito, vezes a força normal. Então, que é a força de contato. Então, a força de atrito vai ser tudo isso aqui vezes o μ. E o μ nós temos o valor, é 0,44. Vai ficar, então, show de bola, porque vai ser 0,44 multiplicado pelo 7,85, v ao quadrado. E também é multiplicado por 11.558. É a propriedade chamada de distributiva da multiplicação. E o outro produto aqui agora, a velocidade máxima. Agora nós temos que olhar o seguinte, no eixo X, a possibilidade de escorregamento. Então nós temos aqui, tendendo a escorregar a componente X da força radial, em cor de rosa, e quem está segurando a força de atrito verde, e a componente PX da força peso aqui na rampa. Então é isso que nós vamos ter aqui agora. Vamos fazer aqui o equilíbrio, vou pôr em cor preta também aqui. Equilíbrio de forças no eixo X. O eixo X, não esqueça, é a direção da pista ali da rampa. Então nós temos aqui, ó. Esse fica, agora esse aqui tem que mudar para rosa de novo. Nós temos aqui a componente FCX, que vai ser no sentido positivo de X, já vou pôr um mais aqui. Aí temos aí a força de atrito, que é contrária ao X, portanto negativo. E a componente X do peso, também negativo, porque está contrário ao referencial. Isso somando tudo dá zero. Então, agora é só pegar o FCX, que é esse aqui, o F de atrito, que está aqui em verde, e o PCX, que está aqui, ó. Então, vamos lá. FCX primeiro. First, FCX. 16.83 times V square. Agora, menos força de atrito. Esse trem aqui, todinho aqui, que nós temos que até dar uma puxada para poder ver. Olha lá, aí está lá. 3,45, não, 3,454, opa, V ao quadrado, menos o segundo termo também, porque é distributor. Limpa lá, 16,83 menos 3,454, dá 13,376 V ao quadrado. 13,376 V ao quadrado. E agora esse termo que está aqui, que é tudo com menos aqui, vai ficar mais do outro lado. 5 com 5, que vai dar 10 e alguma coisa. 5.085 mais 5.390. Você fala, mas não é menos? Não é, porque é menos e menos. Você fica somando, né, os dois vai dar negativo, dá menos 10.475. Vai para o segundo mesmo, ficará positivo. 10.475, né? Isso. E agora você extrai a raiz quadrada. V ao quadrado vai ser 10.475 dividido pelos 13,376. Então aqui nós vamos ter a velocidade, vai ser a raiz de quanto? Quanto que é a divisão aqui? 10.475 dividido por 13,376. Isso dá 783. Tirando a raiz, 783, extraindo a raiz, vai dar 28. 28, nossa, que velocidade é essa? Você fala metro por segundo, é em quilômetro por hora. Veja lá para você ver, multiplica por 3,6 esse resultado. 28 multiplicado por 3,6, aí vai dar 100 km por hora.